Continuando o nosso estudo no Evangelho de João, a gente prossegue no capítulo 18 e hoje a gente inicia no versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram lá para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou. Aí Pilatos foi perguntar para os judeus por que eles estavam levando Jesus ali para ele, entregando Jesus para ele. Aí ele pergunta: que acusações vocês trazem contra esse homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Ou seja, aqui eles não estão dizendo nada, né? Pilatos pergunta para os judeus qual é a acusação que vocês têm, e eles não trazem acusação, eles simplesmente falam: se ele não fosse malfeitor, a gente não está trazendo ele para cá. Ou seja, eles não trouxeram justificativa nenhuma que motivasse eles verdadeiramente a incriminar Jesus Cristo. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Então Pilatos fala: olha só, vocês não têm nada contra ele, vocês estão querendo trazer para mim, para eu acusar ele de alguma coisa e condenar ele de alguma coisa, eu não estou vendo nada. Faz o seguinte, leva ele embora e julgue conforme a lei de vocês, me tira dessa enrascada, me tira desse problema. E os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Né? Porque aí os judeus, o que eles queriam fazer? Eles queriam matar Jesus. Só que eles não podiam segundo a lei deles, porque eles não tinham nada para acusar Jesus. Então eles levam para Pilatos matar eles, porque eles queriam que Jesus fosse morto. Só que Pilatos fala: olha, eu não tenho nenhuma justificativa para matar ele, então tem que ficar com vocês. Só que eles também não tinham justificativa para matar Jesus, entendem? Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta veio do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? A sua própria gente, os seus principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Né? Porque aí Jesus pergunta para ele, né, assim, essa pergunta de que eu sou o rei dos judeus é sua mesmo? Aí Pilatos fala: olha só, eu não sou judeu, eu não tenho nada a ver com isso, é a tua gente que te trouxe para cá para te condenar, eu só quero saber o que você fez. E aí Jesus responde: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus fala: olha, eu não sou daqui. Se eu fosse daqui realmente, todos iriam estar ao meu lado. Mas não, é ao contrário. Estão contra mim, porque todos aqui são filhos de Satanás. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu vou ler essa frase de Jesus, que ela é maravilhosa. O Senhor está dizendo que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Jesus veio ao mundo para ser rei desse mundo, a fim de dar testemunho da verdade, como ele diz aqui. Jesus, o nosso rei, ele veio para cá, para dar vida por nós. Ele é o nosso rei, ele veio para reinar aqui e vai vir para reinar eternamente, né? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é nascido do Pai, ele vai ouvir e crer nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Pilatos perguntou: o que é a verdade? A verdade é o próprio Jesus Cristo. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele nenhum crime. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Aqui o que acontece? Como era Páscoa, Pilatos era de costume ele soltar um dos presos. E tinha Barrabás, que era um ladrão,
e tinha Jesus. E os judeus acabaram escolhendo que fosse solto Barrabás, né? E aí, muito influenciados pelos próprios sacerdotes e fariseus ali, que ficaram falando para a multidão e incentivando a multidão a escolher Barrabás. E todos eles escolhem Barrabás para ser solto, para que assim se cumpra o que deveria acontecer, para que se cumprisse de que o nosso Senhor Jesus Cristo precisava ser morto na cruz para nos dar a vida, né? Então, assim, nada é por acaso, né? As pessoas, às vezes, elas ficam, não, porque o povo judeu crucificou Jesus, o povo judeu não crê em Jesus e matou Jesus. Não. A gente tem que entender uma coisa. Jesus Cristo, ele veio para a terra para ser morto e para ressuscitar no terceiro dia, vencer a morte e nos dar a vida eterna. Isso precisava de acontecer. Entende? A gente não tem que ficar achando que, se não fosse o povo judeu ali, Jesus não morreria. Não, não. Jesus precisava de cumprir exatamente com tudo aquilo que as Escrituras mandavam e determinavam para que ele fosse o Messias, para que ele fosse o Salvador do mundo, de cada um de nós, nos desse a vida eterna. Entende? Então que a gente possa ter a certeza de que, assim como toda a caminhada de Jesus Cristo, tudo aquilo precisava de acontecer, na nossa vida é a mesma coisa. O nosso Senhor Jesus Cristo é que governa a nossa vida. Se a vida de Jesus ela foi exatamente como tinha que acontecer para que se cumprisse um propósito, a nossa vida é a mesma coisa. Tudo que acontece na nossa vida, ela tem um motivo. Não existe o si. A gente tem que botar dentro do nosso coração que o nosso Senhor Jesus Cristo governa a nossa vida. Que o Pai olha toda a nossa vida e Ele é que comanda tudo que precisa de acontecer. Então, tudo aquilo que acontecer, dê graças. Porque essa é a vontade de Deus. E cabe a nós, nas dores que aparecem durante a nossa caminhada, a gente entender quais são os motivos para a gente poder superar e entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Qual é a nossa missão? Por que Deus colocou aquela situação difícil na nossa vida para que a gente passasse e cumprisse com algo muito maior que Ele espera de nós. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, assim permitir.